Bom dia a todos que acompanham o São José News. Estamos aqui na paróquia de São José do Rio Preto, onde vamos conversar com o Padre João Rosa. Padre, bom dia. Bom dia, Braulio. Bom dia a todos os ouvintes, e também seguidores aí das páginas deste serviço importante, de comunicação aqui do nosso município de São José do Vale do Rio Preto. Padre, obrigado por atender o São José News. Gostaria que o senhor falasse, nos últimos dias tivemos o início da reforma da Igreja Matriz. Gostaria que o senhor falasse e explicasse à população. Então, nós estamos aqui a uma certa distância, Braulio. Eu vou tirar aqui a máscara, para podermos nos comunicar melhor. Então, eu estou aqui em São José há 4 anos e 3 meses. Quando cheguei, o Padre Tiago já iniciado de algum modo alguma reforma, pelo menos da parte elétrica, a parte de trás lá, com uma sacristia nova, e havia uma reclamação muito grande dos paroquianos que a igreja estava com muita infiltração, e procurado também eu por algumas pessoas mais antigas da comunidade para cuidar do telhado, porque a igreja ela é feita com pedra e uma massa, talvez com óleo de baleia, não tinha ainda cimento, e ela é de fato pedra sobre pedra, Então, algo que preocupava. Depois, muitas pessoas falando: padre, a igreja está muito feia, as torres estão pretas, as fotos ali à frente está muito feia. Mas eu poderia talvez ter alugado um andaime e a gente dado uma queimada, como se diz aí, com a tinta para dar uma aliviada. Mas um prédio grande não vale a pena, não é com pouco dinheiro que a gente faz uma pinturinha para cobrir uma outra. E no meu coração, o desejo de fazer uma reforma mais ampla, inclusive incluindo a praça. Depois a gente fala um pouquinho mais. A praça apenas em torno da igreja, embaixo já foi reformada aí no tempo do Padre Celestino e também do nosso ex-prefeito, hoje já falecido, fugiu o nome dele, Adilson Faraco, Agora, quando eu cheguei então aqui na paróquia, nós tínhamos algumas, vamos dizer, prioridades, A cozinha do centro pastoral estava sem condições de uso, a quadra que a gente usa é muito pequena, então eu ainda teria o interesse de fazer primeiro uma quadra lá em Parque Vera Lúcia para a gente transferir as celebrações para lá. Não foi possível, A gente percebe que está realmente necessitada da reforma a igreja, e aí alguns passos já tinham sido dados. Há 3 anos que a gente tem trazido arquitetos, veio um arquiteto especialista em arte sacra, fez 3 visitas aqui, fez uma grande avaliação, e desde o ano passado a gente abriu mão desse arquiteto e começou aqui mesmo, Alessandro Guerra tem ajudado muito, a gente tem conversado já há muito tempo. E assim, este ano o Papa Francisco decretou como sendo o ano dedicado a São José, encerrando em 8 de dezembro próximo. E isto, de algum modo, acelerou um pouquinho a gente a começar a reforma. O telhado eu já teria mexido no ano passado, mas aí por agenda do rapaz que trabalha com reforma de telhado, o tempo, chuva, Então teria sido em maio do ano passado, depois jogamos para setembro do ano passado, e enfim, este ano, coincidindo com a reforma então externa e interna da nossa igreja. Então esse aqui é um pouquinho o panorama geral, Certo. Padre, essa reforma ela terá quantas etapas? Então, este ano o pensamento da gente era fazer primeiro o entorno. A praça, a calçada, porque o lado ali onde a igreja divisa com o colégio cenecista, ele está mais alto que a igreja, então nós temos problema de infiltração dali. Então nós vamos fazer um sistema de captação de chuvas, de água de chuva, tanto da estrada quanto da própria calha da igreja, para aliviar essa pressão para dentro da igreja. Então, atualmente está tudo sendo feito junto, A igreja hoje está aberta, se alguém quiser vir visitar, não sei que dia que vai ser aqui exibido, mas normalmente é sexta-tarde, Nós desmontamos tudo dentro da igreja,
Até peço, né, se alguém tem fotos antigas que puder mostrar para a gente recuperar algum detalhe antigo. Então, praticamente vai ser uma etapa só, mas esse ano inteiro, né? A praça em frente à matriz, talvez a gente não faça este ano, né, porque não teremos recurso para isso. Como é um trabalho independente, se houvesse recurso, poderia ter outra frente de trabalho por ali. Então nós vamos fazer a lateral ali perto do cinecista. Estamos trocando o telhado da parte de trás, com as mesmas telhas, colocando a manta para uma segurança maior da mesma igreja, né? Então é uma etapa só, mas muitas frentes de trabalho. Certo. No caso, a parte interna também está sendo reformada, né? Isso. A parte interna, nós temos uma deficiência na parte elétrica, e agora mexendo no telhado a gente vê os fios são aqueles antigos ainda que atravessam toda uma estrutura de madeira, algo que pode ser inclusive perigoso, provocar um incêndio. Então pretendemos trocar a fiação toda elétrica, embutindo tudo, né? A parte interna, depois eu até lhe ofereço para colocar também aí no canal algumas fotos, porque nós temos pinturas, desenhos à mão daquilo que está sendo feito. Ela vai ser uma igreja onde o altar todo vai ser em madeira exposta. É uma madeira com os detalhes dourados, mas a madeira ali na cor de madeira mesmo, a cor mel, um pouquinho dessa maneira. Vai ser uma igreja, vai colaborar muito com a arquitetura, né, da nossa igreja e também com o nosso município. Eu tenho aqui em mãos, né, um artigo da tribuna, não é possível vocês verem, mas da tribuna de 1941, de um chamado professor Victor Ragazzi. E ele fala, né, que o altar, como também a dona Janile Monge, falam que o altar era de madeira e que Padre Sérgio, na reforma feita provavelmente em 1968, ele fez uma reforma substancial dentro da igreja, né? Claro que eu imagino que há 100 e poucos anos, depois a gente pode passar um pouquinho as datas principais aí de reformas grandes que a nossa igreja passou. Ela antes tinha o acesso pela rua da Capela Senhor dos Passos, e aí, segundo a pesquisa da dona Janir, com o desenvolvimento da Vila de São José, para o lado de lá, a igreja foi aumentada e o acesso foi alterado. Então antes se subia pela rua, pela Capela Senhor dos Passos, talvez também pelo Parque Vera Lúcia, mas depois, né, o acesso passou, a vila desenvolveu-se mais por esse lado, né, e com isso a igreja foi mudada de lado. Ou seja, antes já houve um altar, onde hoje é o meio da igreja, não aquele que o Padre Sérgio fez provavelmente em 1968, também no meio, mas já com a porta para o outro lado. Ou seja, é uma igreja que foi muito adaptada. Nós vamos tentar agora dar uma harmonizada em toda ela. Talvez a gente não termine este ano a parte de pintura, a parte final, mas esperamos que a parte bruta, para ela voltar a ser usada, será feita, né? O senhor saberia dizer quanto tempo que a igreja tem de existência, sim? Então, nós temos, tanto no livro de tombo, referências desta igreja desde 1822, né? Provavelmente daquela parte mais antiga, que é a primeira parte com a torre única virada para lá, né? E fala-se, né, de quando foi doada, por que foi doada, de algumas reformas. E, por exemplo, aqui, né, um trechinho, um parágrafo, né, em 1827 encontrou-se citação de uma comissão de obras composta pelo padre ajudante, coadjutor João Gonçalves Dias, Guilherme Francisco Rodrigues Franco como tesoureiro, José Manuel Brito, João Silva Chaves, outros nomes ali, Antônio Lopes de Carvalho, né, que foi o grande benfeitor, José da Silva, Alexandrino da Silva. Depois, em 1841, foi feito um reparo no telhado. Em 1860, foi levantado o assoalho do presbitério, e uma revisão já no madeirame, né? Depois, em 1879, o acréscimo da igreja. 1879, essa parte mais perto ali do
Colégio Cenecista, ou do Mário Guerra, digamos assim, para a praça, né? Tendo uma outra comissão de obras, e foi ali, nesta época, não é que foi desativado então o cemitério, né, para ser levado lá para o alto do morro, que era já um pedido aí da comunidade naquela época, né? Então essa reforma foi concluída em 19 de maio de 1880, então foi um ano e pouco também de reforma, né? Então, para muitos também que não sabem, essa frente da igreja hoje ali, antigamente era um cemitério também, da vila, né? Isso. O cemitério era nos fundos da igreja, que tinha então a frente lá para a árvore, né? Depois, com o desenvolvimento da vila, com o aumento, a ampliação da igreja, esse cemitério foi levado, o que é dito é isso, para o alto do morro. Eu suponho que seja o hoje municipal e não tanto o da Irmandade, que deve ter acontecido paralelamente e um pouco mais tarde, né? Se a Capela do Senhor dos Passos é 1903, talvez o cemitério da Irmandade deve ser desta época. Certo. E aqui nós estamos falando ainda de 1880. Né? Certo. Padre, nesse período de reforma da igreja, qual o local que está sendo realizado as missas, os trabalhos da igreja? Então, graças a Deus nós temos ali o centro infantil, o centro pastoral, Monsenhor Sérgio, né, com bastante ambientes, né, e muito diversificados. Com isso, a nossa capela de oração e as missas pequenas semanais está onde nós chamávamos de centro infantil, o salão do palco, para muitos aqui na paróquia, e aos finais de semana a missa celebrada na quadra. Nós já estávamos celebrando 3 missas na quadra devido a um maior distanciamento, e agora todas as missas serão na quadra. Com isso a gente até consegue, mesmo nos outros horários, acolher as pessoas com um pouquinho maior distanciamento, devido a ser maior ali a nossa quadra do que o interior da nossa igreja, né? Padre, qual a importância dessa reforma não só para todos da igreja, mas também para o município de São José? Então, muitas vezes eu já disse por aí, né, que quando a gente vê os carnês do IPTU, né, do município de São José, graças a Deus, agora o município tem também a sede de prefeitura, será certamente uma foto a ser utilizada, mas em geral, né, o Coreto, a nossa Praça da Matriz, a Ponte de Ferro, são aí os ícones de São José. Então, a restauração da igreja, que já é o coração do município, né, vai ajudar muito, claro, a paróquia, mas também o município de São José a resgatar, né, a sua cultura, a gente preservar o patrimônio, né, que é um patrimônio tão antigo quanto a existência da mesma vila, né, esforço aí de muitas gerações, e a gente espera que isto seja realmente aí um bem para o nosso município, né? O período que a igreja passará por essa reforma? Então, este ano, eu disse, né, que o Papa nos convidou a celebrar o ano São José. Então nós vamos tentar correr para ver se até em dezembro a gente consegue concluir pelo menos a parte substancial da reforma. Este ano, com certeza. Vamos ver o que ficará para o ano que vem, talvez na parte do batistério, que a gente precisa mexer também, mas talvez para facilitar a gente centralizar os serviços, né? Então, nós vamos trocar o reboco que for necessário na parte de fora, na parte de dentro. Vamos colocar esse retábulo de madeira ali no lugar do altar. Precisamos trocar o sistema elétrico, o sistema de som. Então, é muita coisa, mas vamos ver, né? Acredito que esse ano a gente consegue avançar bastante. Certo. Eu tenho uma data agendada com Dom Gregório em setembro. Não sei se, porque ele não tinha outra data conveniente em outubro, novembro. Para mim deveria ser novembro, mas vamos ver se até setembro a gente consegue, se não depois a gente remarca com ele, né? Mas vamos ver se em setembro a gente consegue fazer a inauguração. Ok, por último, quando a gente iniciou a nossa entrevista, né, a gente iniciou falando paróquia São José do Rio Preto, né? A cidade é São José do Vale do Rio Preto. Gostaria que o senhor falasse o porquê desse nome.
Então, todos os registros antigos, né, de casamento, de batizado, o título da paróquia, o CNPJ da paróquia, ele é sempre gravado como São José do Rio Preto. Há 33 anos, o município acrescentou a palavra Vale para distinguir daquele de São Paulo, e assim também, então, a nossa paróquia não é apenas paróquia de São José, paróquia de São José do Rio Preto. E é claro, não vamos acrescentar o Vale, justamente para, nas citações por aí, a gente distinguir do próprio município. Então, até eu convido os nossos paroquianos, né, a nos habituarmos, é um nome um pouquinho mais longo, mas sempre que nos dirigirmos à paróquia, a gente ter esse desejo, né, de nos sentir mais nossos, né? São José do Rio Preto, né? O rio que nos acompanha, né? Importante, né? A dona Jani diz, ele é Rio Preto não porque a água é suja, e menos ainda nesta época seria, né? Antigamente, mas porque as pedras são pretas, né? Então o Rio Preto, por causa desse efeito aí, devido especialmente às pedras que são de um tom escuro, então São José, o Rio Preto por isso, né? Então, ok, padre, a gente agradece pela entrevista. Tá bom, Braulio, obrigado a você, ao São José Neus, aí por todo o serviço de informação. Depois, então, vou lhe mandar, né, algumas fotos, e assim você pode também divulgar, e com isso a gente contar, né, primeiro com a oração de todos para essa tarefa da reforma da igreja. Depois, também, as opiniões são sempre bem-vindas, e se alguém desejar ajudar em alguma coisa, a reforma da igreja de São José para São José, né? Então, entre nós, né? É para o nosso município. Tá? Obrigado, Deus abençoe a todos e ainda uma boa Páscoa para todos.